Olá, bem-vindos ao 7º episódio da série Atitude Pro. Exploramos nos primeiros 6 episódios o lugar das intenções no desenvolvimento de uma atitude profissional. A partir deste episódio, falaremos sobre como uma atitude intencional impacta suas ações. Nossos temas serão a proatividade, a responsabilidade, o planejamento e a gestão de riscos. E hoje a pergunta é: você é mesmo proativo? O que é proatividade? Em nosso trabalho, neste episódio, vamos ver que proatividade não é uma virtude, não é uma atitude simples, ela é complexa. Embora seja palavra extremamente comum nos currículos, é evidente para todo mundo que é bem difícil encontrar quem seja proativo em toda a extensão do sentido dessa palavra. Proatividade tem que ver, e há uma certa ordem nisto, tem que ver com responsabilidade, tem que ver com automotivação, tem que ver com iniciativa, tem que ver com solicitude e, finalmente, tem que ver com resolutividade. No próximo episódio, veremos em mais detalhes o que diz respeito à responsabilidade, que consiste basicamente em responder a 2 perguntas. De quem é o problema? É meu problema? É seu problema? É problema da organização como um todo? É problema de determinadas pessoas, etc. De quem é o problema? A segunda implicação da responsabilidade é respondermos a pergunta: a quem eu presto contas? A quem eu respondo? Quem tem o direito de me pedir contas daquilo que eu faço? Mas isto será assunto que desenvolveremos no próximo episódio. O segundo elemento, depois da responsabilidade, depois que tivermos definido de quem é o problema, e se o problema for meu, então, automotivação. Já falamos de automotivação lá atrás, quando estávamos falando das nossas intenções, quando estávamos falando da inteligência, de nossas inteligências. Falamos a respeito de automotivação. Você já está familiarizado com essa imagem que projetamos? Automotivação significa que você age por uma motivação interna, por intencionalidade própria, por uma decisão autodeterminada. Automotivação é o contrário de reatividade. É o contrário de fazer as coisas porque alguém mandou. É o contrário de agir de maneira coercitiva ou por causa de coerção. Automotivação significa que você quer fazer aquilo, porque o que você precisa fazer, o que você deve fazer, coincide com a sua intenção de fazer. É nisso que consiste a automotivação. Significa que você faz o seu trabalho, não porque é obrigado ou porque as circunstâncias o exigem, mas porque você tem a intenção de produzir um determinado resultado. O segundo elemento da proatividade é a iniciativa. Se você é automotivado, se você tem clareza a respeito do que deve fazer e de que deve fazer algo por causa das suas intenções, por causa de decisões prévias que você tomou a respeito de como lidar com determinadas circunstâncias, com determinados problemas, então você toma a iniciativa. A iniciativa tem a ver, em geral, com fazer antes dos demais. Não é uma questão cronológica apenas. É uma questão de disposição prévia. Como você tem a intenção de fazer. Como é algo que parte de dentro de você.
Você simplesmente dá os passos necessários, porque algo dentro de você impulsiona você para resolver os problemas, para lidar com as questões com as quais você e sua organização se deparam. A ação de quem propõe ou faz primeiro algo. O ânimo ou disposição natural de quem faz alguma coisa antes dos demais. Mas veja, não é porque você começou a, de fato, agir antes de qualquer outra pessoa. É possível que muita gente esteja agindo ao mesmo tempo. Mas é principalmente o fato de que seu movimento deriva de uma intenção anterior. Seu senso de missão, sua visão do que deve ser, de quais resultados devem ser alcançados. Suas crenças, valores e princípios que estabelecem o que você deve fazer, estabelecem de antemão como você deve se comportar, de maneira geral, em qualquer circunstância, estabelecem e permitem que você haja no primeiro momento, na primeira provocação, no primeiro estímulo, porque você tem uma intencionalidade definida. É assim que as intenções impactam as suas ações. Elas tornam você proativo, porque elas definem motivação interna e elas permitem e estimulam que você tome a iniciativa. O terceiro elemento é a solicitude ou prestatividade. Solicitude tem a ver com ser solícito, ou seja, estar disponível, pronto a ser solicitado. Ou, quando solicitado, estar pronto a dar resposta prestativa. É uma aptidão, ou uma prontidão para ajudar. A proatividade implica você estar consciente do fato de que seu trabalho, seu serviço à sua organização, a seu cliente, ao mercado de uma maneira geral, à sociedade como um todo, é algo que será solicitado. E se você tem desenvolvido intenções, prontidões, você estará pronto, apto, imediatamente, o mais cedo possível e com a melhor disposição possível a oferecer o seu serviço, a ajudar na resolução de problemas. A atividade profissional é basicamente resolver problemas. Resolver problemas do seu cliente num primeiro momento, mas resolver problemas de muitas maneiras. Então, estar pronto a resolver problemas. Não raro nós encontramos pessoas que veem os problemas que surgem no seu cotidiano e se indispõem com os problemas como se os problemas fossem algo exógeno, algo que não faz parte do trabalho. Mas nosso trabalho é basicamente resolver problemas. Se não houvessem problemas a ser resolvidos, especialmente os problemas do nosso cliente, então nós não teríamos trabalho. Não haveria nenhuma coisa a ser feita se não houvesse problemas a serem resolvidos. Mesmo quando você acha que o seu cliente é um problema, que a conduta dele, ou a atitude dele, a postura dele, não ajuda na resolução dos problemas dele, isso faz parte do problema, e você, com uma atitude profissional, com intencionalidades muito claras, desenvolvidas, com uma inteligência emocional, organizacional, econômica, muito bem estabelecidas, você se torna capaz de dar resposta pronta e adequada à solicitação, ao requerimento de solução de problemas que vem do seu cliente, que vem do mercado de modo geral e alcança você ou sua organização num determinado momento. Essa demonstração de interesse, de atenção, é estar atento. Vamos ver isso
mais adiante, estar atento para os problemas antes de eles se manifestarem. Ter sentidos voltados para a detecção de problemas, para antecipar os problemas e dar encaminhamento ou manter postura adequada. Nós vamos ver isso mais adiante, quando estivermos trabalhando com a questão do planejamento, a questão da gestão de riscos. Antecipação, que exige algo que vamos ver no próximo episódio: pontualidade, assiduidade. Não apenas estar presente, mas estar presente inteiramente, com atenção naquilo que está na sua circunstância e até mesmo aquilo que está em você, a maneira como você está disposto ou indisposto num determinado momento. E, no fim das contas, também esmero ou zelo ao dar assistência. Tem a ver solicitude, tem a ver com cuidado a respeito de pessoas, cuidado a respeito de objetos, reconhecer a fragilidade da alma humana com a qual você está lidando no seu trabalho, reconhecer a fragilidade dos relacionamentos que precisam estar o tempo todo demandando e sendo alvo da sua atenção, porque são frágeis. Uma frase, uma resposta, e você compromete relacionamentos que levaram tempo para serem construídos. Então, esse esmero ou zelo nos processos de oferecer ajuda, de resolver problemas, é parte do que nós chamamos de proatividade. E fundamental para alguém que tem intenção de agir no seu trabalho com uma atitude que seja profissional. Por fim, damos destaque a respeito de proatividade, a resolutividade. Resolutividade inclui algo que temos reconhecido, um neologismo que tem sido utilizado, que se chama acabativa. A capacidade de ir até o fim, até o momento em que o problema está resolvido. Não ficar no meio do caminho, não dar soluções pela metade, não se deixar ser pouco diligente na busca da solução. Não é apenas acusar a existência do problema. Não raro, muitos profissionais, pouco profissionais, são muito prontos, estão muito prontos a informar problemas. Mas a atitude profissional é aquela que é proativa, que assume responsabilidade, não apenas acusa o problema, não apenas detecta o problema, mas assume responsabilidade no processo de resolver o problema. E então, motivado por sua intenção prévia de resolver problemas, toma iniciativa, se põe disposto a ajudar e, enfim, se compromete com chegar ao final, à solução do problema. E resolutividade significa resolver de maneira cabal o problema. Não deixar pedaços, não deixar rastros que vão gerar ainda dificuldades no futuro. Entender toda a extensão do problema e só descansar quando o problema estiver resolvido de maneira completa e satisfatória para o cliente. A capacidade de resolver ou finalizar um processo. E é interessante que essa definição inclui simplificando e agilizando procedimentos. Tornar simples não é minimizar o problema, mas é reconhecer que resolver problemas faz parte de resolver problemas. Você fazer isso com o menor recurso possível. Parte do problema da economia do nosso país, por exemplo, é a produtividade. Não é assunto da nossa série, a produtividade. Mas ela é impactada pela nossa dificuldade de resolver problemas com procedimentos
simples, com processos ágeis, de modo que nós desperdiçamos tempo, desperdiçamos dinheiro, desperdiçamos materiais, de maneira que resolvemos problemas, sim, mas resolvemos problemas a um custo muito alto. Resolutividade inclui fazer a solução do problema, resolver problemas, com preocupação intensa com a produtividade, com o uso de processos mais simples, com a redução do tempo gasto, com a economia de recursos. Resolver problemas o mais rápido possível, para que o próprio tempo não torne nossas soluções dispensáveis. Apresentar uma solução quando o problema já deixou de existir, ou quando já se complicou de tal maneira que a solução oferecida não atende mais, não é suficiente. Não basta ter disposição para resolver, mas é necessário fazer isso de maneira adequada, de maneira produtiva. De forma que, neste episódio, estamos afirmando que proatividade, para ser afirmada, não é simplesmente fazer antes, não é simplesmente pensar antes, não é simplesmente falar antes, não é simplesmente se apresentar antes, mas é, de fato, assumir responsabilidade pela solução completa e de menor custo para o nosso cliente, que seja satisfatória e que faça evoluir a produtividade do nosso mercado e então ofereça resultado mais significativo à sociedade. Por hoje é só. No próximo episódio, vamos voltar ainda à produtividade, para explorar com um pouco mais de detalhes o tema da responsabilidade. Uma ótima semana de atividade e atitude profissionais. Até lá!